Eu sou a Maurícia Nichelle, sou filha de Jamir Nichelle e Clarinha Nichelle. Minhas duas filhas se chamam a Nicole e a Laura, duas meninas são preciosidades em nossa vida. Sou casada há 33 anos com o Fernando. Sou a diretora administrativa da Nichelle. A empresa organizou essa diretoria em 2013, então há quase 13 anos eu atuo como diretora administrativa. Tenho, comigo as equipes de RH, a equipe de contabilidade. Temos uma missão muito grande aí, de cuidar das pessoas que atuam na nossa empresa. Eu tenho uma memória que a gente, ajudando durante a semana e nos sábados também. E a loja fechava os sábados na hora do almoço. Então, encerrando a semana, o que nós fazíamos era todos os sábados aí, o nosso almoço era um pão bem fresquinho, uma mortadela e Coca-Cola. E a gente se reunia no fundo da loja, a gente tinha um balcão, onde a gente tinha os produtos, a gente se organizava ali para fazer esse lanche, no final de semana, e depois vinha para casa com o pai, sempre de caminhão. A história da Nichelle começou de uma maneira assim muito simples, porque o objetivo inicial foi por necessidade mesmo, O pai era o filho mais velho dos irmãos, as famílias estavam crescendo, os irmãos estavam se casando e tendo filhos, nós já éramos em 13 irmãos, e havia essa necessidade realmente de ampliar e ter, uma renda. E à medida que a empresa vai aumentando o fluxo, eu fiquei mais tempo no caixa, atendendo realmente cliente. Num segundo momento, a gente já começa a criar vamos dizer assim, um setor, não vou dizer financeiro porque era só uma pessoa, mas na questão de fechar o caixa, arrumar os boletos, as duplicatas, para pagar os cheques predatados. Eu lembro da época que a gente começou a inserir o primeiro cartão de crédito na empresa, era uma máquina manual do American Express, então a gente tinha aqueles borderozinhos para fechar. Então essa foi a primeira, nessa parte, vamos dizer assim, mais do lado financeiro, onde eu atuei por muitos anos. Tantos colaboradores junto com a gente tornou a nossa empresa, que ela é reconhecida, entre as 50 maiores do Brasil, pela Anamaco. Eu acho que quando isso começou a acontecer, a gente começou, acho que na 49ª ou a 50ª posição, a primeira vez que fomos nomeados. Então a gente se surpreendeu, com essa indicação, e ao longo dos anos a gente conseguiu posições melhores. É um desafio muito grande se manter entre os 50, então a gente sabe que é um trabalho de muitas mãos, na verdade. A gente passou por vários desafios, grandes desafios que a gente passou com a Aloysio, foi um momento muito difícil na nossa família e na nossa empresa, porque aí houve um movimento também dentro da empresa para a gente poder continuar fazendo o que precisava ser feito e cuidando dele também, e do pai também, que nos últimos 20 anos com bastante situações na parte da saúde, e a gente também sempre procurando estar muito junto com ele, com a mãe, e ao mesmo tempo cuidando da empresa. Então foram diversos momentos nesse sentido, e eu acho que nesse sentido também a família foi muito parceira, muito junto, os primos, o tio, muito apoiadores, da gente estar na empresa e ao mesmo tempo ter que sair para cuidar de um ou de outro, ou por alguma situação. Foram várias situações nesse sentido. E até hoje é assim, eu espero que continue sendo assim, porque a gente precisa um do outro. Eu acho que quando um está um pouquinho mais fragilizado, o outro vem e dá o suporte que a gente precisa. Então, nossa família, ela começou dessa maneira, como nós éramos crianças, jovens, adolescentes, enfim, casamos. Hoje temos nossos filhos, continuamos trabalhando junto com os primos. E eu acho que com esse apoio sempre que a gente teve lá desde muitos anos atrás e até hoje. Quando a gente fala de pessoas respeitadas e comprometidas, eu acho que isso faz muita referência, assim, muito forte dentro daquilo que a gente viveu junto com o pai, principalmente. E da maneira como ele também trabalhou e contratou e lidou com pessoas também, não só dentro da empresa, mas dentro da comunidade, com o aumento das lojas e diretoria e mais equipes, a gente ficando numa área um pouco mais administrativa, a gente não perdeu isso. Talvez não com a mesma constância de antes, mas de quando está na loja, eu gosto muito de chegar e conversar com alguns funcionários que estão lá, seja a pessoa da limpeza, um operador do caixa, a gente ouvir como é que estão as coisas, escutar um feedback deles também em relação até à disposição da loja, de produtos, enfim. Então isso é uma realidade que a gente vive, talvez não na intensidade que a gente tinha antes, mas que a gente ainda faz questão de ter. Um canal aberto com todo mundo. Nós temos dentro da empresa, assim, muitos funcionários de muito tempo de casa, que viveram uma história, cresceram também, se desenvolveram,
tiveram filhos. Para nós é motivo de muito orgulho. Sei de diversas histórias de diversos funcionários que chegaram para ter uma oportunidade e que hoje são muito gratos. Entre tantas histórias, um colaborador que eu entrevistei, na verdade, o irmão dele veio em busca de um trabalho para um colaborador que tinha uma deficiência, uma dificuldade e gostaria, né, de se colocar no mercado de trabalho. E nós contratamos, naquela época a gente não tinha ideia, talvez, do que deveria ser feito, mas a nossa intuição fez com que a gente fizesse uma reunião com a equipe, falando das dificuldades que poderíamos ter com um novo integrante no nosso time, que tinha limitações, e o acolhimento que a gente deveria ter com esse funcionário. E eu lembro que ele começou a trabalhar conosco os primeiros dias, o pai dele acompanhava e deixava ele, né, batia o ponto, ele entrava, o pai dele ficava do lado de fora da empresa aguardando até o final do dia para acompanhar ele, para levar ele embora, para ele aprender o trajeto de volta. E isso tem muitos anos e foram os primeiros dias de trabalho. Esse funcionário está conosco até hoje, desenvolvendo um trabalho assim, sempre com um sorriso no rosto. Então isso foi uma gratidão, né, realmente, por a gente ter dado a oportunidade para uma pessoa que não tinha tido uma experiência anterior muito boa. Então ele tinha receio de voltar para o mercado de trabalho e nós não pensamos dessa maneira porque a gente sabia o que a gente precisava que ele fizesse, não tinha nada em desacordo e ele fez isso de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo ele encontrou o jeito dele de trabalhar, crescendo dentro da empresa. Hoje ele trabalha numa outra área e eu encontro ele volta e meia e ele sempre com um sorriso no rosto. Então, assim, há muitos anos trabalhando com a gente, que ele conquistou as coisas dele simples. Eu vejo que para qualquer pessoa, né, que esteja entrando dentro da nossa empresa, como para os nossos filhos também, que estão já numa idade aí, já alguns trabalhando, outros na formação, mas fazer tudo o que for, né, que eles escolher fazer com dedicação e foco, eu acho assim, e com simplicidade. Eu vejo que é dessa maneira a gente conquista as coisas, com a dedicação que precisa, porque se chegamos até aqui, porque a gente teve os pais que nos incentivaram, que nos nortearam, e hoje é o sustento também da nossa família. A gente fala que a gente tem essa responsabilidade com tantos colaboradores, são mais de 500 funcionários diretos, mas nós temos a nossa família também, que também depende da nossa empresa. Então, eu acho que tudo isso valeu, né, muito a pena, é olhar para frente e continuar fazendo dessa maneira como eu falei, com dedicação, com foco e com simplicidade.